A questão de número 70 mostra uma figura de um homem sentado em uma cadeira, presa a uma corda de massa desprezível que passa por uma roldana de massa e atritos também desprezíveis, e desce de volta às mãos do homem. A massa total do homem da cadeira é de 95 quilos. Qual é o módulo da força com a qual o homem deve puxar a corda para que o andaime suba com velocidade constante? Isso é a nossa letra A. Nossa letra B, e com uma aceleração para cima de 1,3 metros por segundo ao quadrado. Aí ele diz ali, sugestão, um diagrama de corpo livre pode ajudar bastante. Letra C, se no lado direito a corda se estende até o solo e é puxada por outra pessoa, qual o módulo da força com a qual essa pessoa deve puxar a corda para que o homem suba com velocidade constante? Na letra D, e com aceleração para cima de 1,3 metros por segundo ao quadrado. Na letra E, qual é o módulo da força que a polia exerce sobre o teto no item A, no item B, no item C e no item D? Ou seja, é praticamente uma repetição das 4 primeiras letras, só que nesse caso agora analisando a força atuante sobre a roldana. Então nós temos o seguinte, fazendo um diagrama de forças, aqui na parte do andame junto com o homem, nós temos a força de tração, que atua para cima, a força peso do conjunto, que atua para baixo, aqui sobre o homem. Então, nós vamos ter o seguinte. E nós temos do outro lado a força que o homem exerce na corda para subir a si mesmo. Como é o próprio homem que está exercendo a força na corda para puxar a si mesmo, então essa força, ela no mínimo tem que ser igual à força de tração que a corda vai sentir que a corda sente do peso do sistema, né? Do sistema, como é que se diz o nome desse aparelhozinho que o homem está nele? Andaime, né? Do andaime junto com o homem, para que isso aconteça. Então a gente vai considerar como sendo positivo o sentido do movimento. Né? Então você tem ali a força resultante. Então você tem a força de tração no sentido do movimento do sistema. A força que o homem exerce na corda também é nesse sentido, né? Porque como ele quer subir, então do lado onde está o andaime, a corda puxa o conjunto para cima, então a força de tração é para cima. E do outro lado a corda desce, né? Porque a força é exercida para baixo para que você suba. Então essa força também é no sentido do movimento, do outro lado da corda, né? Que a corda se movimenta para baixo. Então você tem ali a única força que é contrária ao movimento é a força peso do conjunto. Eu não sei se é uma boa analogia essa questão do que eu vou fazer aqui, mas eu acho que deve ser uma analogia muito péssima. Que é a questão de você levantar a si mesmo puxando o próprio cabelo. Mas acho que não deve ser uma analogia muito boa para se referir à força que ele está fazendo na outra parte da corda para subir a si mesmo. Mas entenda o raciocínio, que essa força tem que ser, no mínimo, igual à força de tração. Então, isso significa que, para que ele suba com velocidade constante, a força resultante tem que ser nula, e como a força que ele faz, no mínimo, tem que ser a força de tração igual, então nós temos ali, né, Ft mais Ft. Então nós temos 2Ft, né, duas vezes a força de tração igual à força peso. Então isola aí a força de tração, né? Então divide ambos os lados por 2, então nós vamos ter massa vezes G sobre 2. A massa do conjunto total é 95 kg, vezes G, 9,8 sobre 2. Então, a força de tração na corda vai ser 465,5 newtons, né? 465 newtons e meio, para que ele suba com velocidade constante.
Na letra B, a análise é a mesma, só que agora com uma certa aceleração. Então, nós temos aí a mesma equação, a, a análise é a mesma, né? Então, ou seja, a força minimamente tem que ser igual à força de tração. E então, que força tem que ser essa para que suba com uma aceleração de 1,3 metros por segundo ao quadrado? Então, nós temos aí, né, 2Ft. Então, já que é no mínimo igual a força de tração e ambas estão na mesma direção, então nós temos 2Ft. Então, significa que essa força é igual à força de tração. Então, podemos escrever ali do mesmo jeito. Do outro lado, nós temos massa vezes a aceleração resultante. Isola a nossa variável, né, que é a força necessária que ele está fazendo, que é igual à força de tração. E aí nós vamos ter aí, né, as massas que multiplicam as acelerações somadas sobre 2. Coloca a massa em evidência, né, e substitui os valores. Então nós temos 95 kg que multiplica a soma das acelerações 1,3 metros por segundo ao quadrado mais 9,8 sobre 2. Isso vai dar 527,3 newtons. Então veja que para ter uma aceleração de 1,3 metros por segundo ao quadrado, a força já é aí um pouco maior. Então você tem que fazer uma força um pouco maior para que isso aconteça. Vamos para a letra C. Na letra C, agora, essa força é exercida por por uma pessoa externa ao sistema. Então, essa força ela vem de fora. Não é o próprio camarada que faz parte do sistema que está exercendo essa força. É um cara de fora, lá embaixo, puxando a corda. Então, nesse caso, as únicas forças que atuam sobre o nosso sistema homem-caixa, homem-caixa não, é homem e... cadê? Ah, esqueci o nome desse troço. Andaime. Homem andaime, né, vai ser única e simplesmente a força de tração e a força peso, já que a força que está puxando a corda é externa. Então, para incluí-la, teria que analisar a força atuante no segundo peso, que seria o homem que está puxando a corda. Mas aqui a gente só quer aqui do sistema homem andaime. Então, não faz necessário incluir essa força externa que está atuando. Porque a gente está analisando somente ali o homem andando. Qual é as forças que atuam sobre ele? A força de tração e a força peso. A força do camarada que está fazendo agora o andame se mover não atua sobre ele ali, é externo, né, do outro lado, assim, como se fosse um outro peso ali do outro lado, né? A gente não faz separado, né? Se você olhar questões anteriores, tem um peso de um lado, um peso do outro, você faz análise em cada um. Então é a mesma coisa nesse sentido. Então na nossa letra C, a força resultante atuante sobre o sistema andame-homem é somente a tração menos o peso. E como ele quer agora que ela suba com uma velocidade constante, então ou seja, a aceleração é nula, então a nossa força resultante é nula. Então isso significa que a força de tração é igual à força peso. Então basta simplesmente massa vezes a aceleração da gravidade. Então a tração na corda vai ser de 931 newtons. Veja como a tração subiu substancialmente, né? Com uma força externa. Então a tração ficou bem maior. E para que ela suba com aceleração de 1,3 metros por segundo ao quadrado? Aí nós já não temos mais aceleração constante, né? Então a força resultante não é mais nula. Então nós temos uma força resultante diferente de zero. Então a nossa força de tração, né, vai ser a soma da força resultante mais a força peso. Então colocar a massa em evidência vai ser a multiplicação da massa do sistema vezes a soma das duas acelerações, tanto do sistema quanto da gravidade. Então vai ser 95 quilos vezes a soma de 1,3 metros por segundo ao quadrado mais 9,8 metros por segundo ao quadrado, que dá aí 1054,5 newtons. Então, bem maior a força. E aí, se você quiser uma aceleração maior, a força de tração na corda vai ser bem maior ainda. Note que você não precisa se importar com a força externa que o camarada está fazendo.
porque a análise é sobre o homem com o andaime. Então você não precisa saber que força é essa que está atuando do outro lado da corda para saber qual é a tração na corda, entendeu? Então, como essa força está atuando em uma outra análise, então você não precisa considerá-la, porque você quer aqui somente as que atuam no sistema, no objeto de interesse, que é o sistema homem-andante. E aí as únicas que atuam sobre ele é a força de tração da corda e a força peso. Tenham sempre isso em mente, para não estar incluindo forças que não estão atuando sobre aquele objeto. Então vamos para as próximas letras. E, F, G e H, que agora vai ser em relação às polias. Então nós temos o seguinte. Nós temos ali que a força que a polia exerce sobre a parede vai ser igual à força que a parede exerce sobre a polia. Então nós temos essa análise, né? Ele quer em cada uma daquelas situações a força que a polia exerce sobre a parede. Então nós temos o par, ação e reação aí. Então nós temos aí que a força resultante entre a parede e a polia vai ser oposta, né? Que uma atua em direções opostas, a lei, ação e reação. Como a força resultante é nula, né? Porque nem a parede se mexe, nem a polia se mexe, então nós temos que a força que a parede faz sobre a polia é a mesma que a polia faz sobre a parede. Mas só quem é essa força? Aí nós analisando para saber qual é, porque como a força que a polia exerce sobre a parede é a mesma que a da parede exerce na polia, e essa força que a polia exerce depende da força de tração da corda, porque a corda exerce força sobre a polia e a polia exerce força sobre a corda. Então, a força da polia exercida na parede é a mesma que a corda exerce sobre a polia. E que força é essa? É as forças de tração tanto de um lado quanto do outro da corda, né? As forças que estão puxando a corda de um lado e a força de tração que está puxando a corda do outro lado. Então a polia sente essa força, como a polia não se mexe, né? Ela não se desloca em nenhum dos eixos, então a força resultante ela é nula. Então isso significa que a força que a polia sente é duas vezes a força de tração, porque é a força de tração de um lado da corda e a força de tração do outro lado da corda, porque a corda está em volta da polia. Então a polia sente essa força e, por consequentemente, a parede também sente essa força. Então, a força que a polia exerce sobre a parede é duas vezes a tração. Então, na letra A tração deu 465 newtons e meio vezes 2. Então, essa força é de 931 newtons. Na letra F, ele quer para o resultado da letra B. Então, mesma coisa. Né? Você tem ali força resultante nula, força de tração, força na parede exercida sobre a polia é igual, vice-versa, só que a da polia é duas vezes a tração. Então, nós temos aí duas vezes a força de tração no caso B, que deu 465 newtons e meio. Então, a parede vai sentir aí uma força exercida pela polia de 1055,2 newtons. Na letra G, a mesma coisa. Né? Então, nós temos lá, faz a mesma análise, né? Força de tração na parede entre a polia, tá? Vai dar a mesma. A da polia entre a tração também duas vezes, então é a mesma coisa. Estou sendo bem repetitivo, né? Eu acho que vocês já entenderam, mas eu fiz isso para ficar bem gravado. Então, na letra G, ele pede a situação da letra C. Então, como a força de tração na letra C deu 931 newtons, então a força que a polia exerce sobre a parede é duas vezes essa força, 2 vezes 931, que dá aí 1862 newtons. E por fim, né, para a gente, na letra H, né, estou sendo repetitivo aqui de novo, né, força resultante é igual a tração, a força da polia menos a força da parede.
A força resultante é nula, então a força na parede é igual à força da polia. Só que a força da polia depende da força de tração, que é 2 vezes, né, esse valor. E aí, como a força de tração, no caso D, da letra D, né, que é a letra H, pede em referência à letra D. Então, como na letra D a força de tração deu 1.054 newtons, então é 2 vezes esse valor. Então, a força que a polia exerce sobre a parede é de 2.109 newtons. Então, para o caso D, né, em que o camarada externo puxa o sistema homem andaime a uma aceleração de 1,3 metros por segundo ao quadrado, a parede sente uma força exercida pela polia de mais de 2.100 newtons. Muito bem, pessoal, é isso aí. Essa questão ela é extensa, né? Ela é mais extensa, porque é vários pedidos, né? Da letra A até a letra H. Mas espero que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado, contribuído. Mais uma vez, críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Curtem, compartilhem e até a próxima questão, que essa aqui ficou um pouquinho longa.